Todos nós desejamos a salvação. Aliás, a salvação é muito importante na nossa vida. Mas a Bíblia diz que nada e nenhuma coisa pode comprar a nossa salvação. Mas, porém, a Bíblia também diz: todos aqueles que se afastam de Deus não terão acesso à salvação. E todos aqueles que fazem coisas ruins, coisa que desagrada bastante o coração de Deus, não terão acesso à salvação. E a pergunta que fica é: e as pessoas que divorciaram, elas podem ter acesso à salvação ou não? E tudo que nós vamos responder nesse vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E não se esqueça de deixar aquele seu like maravilhoso, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Sem mais delongas, nós vamos passar para o nosso vídeo. Queridos, quando nós vamos ler na Bíblia, vamos perceber que a Bíblia ela nos dá a resposta de todas as nossas questões. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio nesse mundo, nessa terra, morreu a respeito de mim e de você, para que nós possamos ter acesso a essa salvação. E quando vamos para a Bíblia, ela nos dá um relato o seguinte. Ela diz assim: pois todas pessoas pecaram, portanto estão afastados da glória de Deus, mas elas são declaradas justas de modo gratuito pela graça de Deus. E isso acontece quando, por meio de Jesus Cristo, elas são libertas do pecado. Veja, a Bíblia diz que o único que nos liberta do pecado é Cristo. E a Bíblia diz que o único que pode nos dar acesso à salvação é por meio de Cristo. Porque Cristo é Ele que veio, que se sacrificou. Ele que morreu naquela cruz por mim e você, para nos remir do pecado, para nos libertar do pecado. Agora, a pergunta sempre prevalece. E as pessoas que se divorciaram, elas podem ter acesso à salvação ou não? Veja só, meu querido irmão. Deus não olha as nossas ações para nos salvar. Deus não olha as nossas atitudes. Deus não olha as nossas obras para nos salvar. Deus não olha o nosso coração para nos salvar. Somos salvos pela graça de Deus. E somos salvos pelas misericórdias de Deus. Porque o nosso Deus é misericordioso. Porque o nosso Deus é bondoso conosco. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. É necessário que nós possamos nos afastar de tudo aquilo que nos contamina para que nós possamos ser salvos. Deus não olha o que nós fizemos no passado, Deus não olha o que nós estamos a fazer no presente, Deus não olha o que nós iremos fazer no futuro, mas apenas Deus ele olha em nós assim como nós somos imperfeitos, assim como nós somos feitos, assim como nós somos imperfeitos, assim como nós somos pecadores, deixe tudo da glória de Deus. Mas acima de tudo, Deus também olha para aquele que um dia morreu na cruz para nos redimir do pecado. Se nós estarmos ligados com Cristo, nós teremos sim acesso à salvação. E todas aquelas pessoas que se divorciaram portanto casaram, a Bíblia diz que também serão salvas pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Não, ninguém será salvo pelas suas obras, ninguém será salvo pelas suas ações, e ninguém será salvo pelos bons efeitos que ele tem feito na vida. Não, todos nós seremos salvos pela graça. E pela graça, e a Bíblia diz que pela graça Noé achou a graça em Deus e esse foi salvo. E pela graça, Abraão foi imputado à justiça. Nota só, que é pela graça, somente pela graça. Ninguém é salvo pelas ações. Ninguém é salvo pelos atos que ele faz. Não, a Bíblia não diz isso. Se nós formos para o livro de Efésios, nós também iremos entender algo muito importante. Diz assim o livro de Efésios, diz: eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça, por meio da fidelidade de Deus. Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente. Veja só, a salvação ela vem de Deus como um presente. E Deus quer salvar todos nós, tanto como as pessoas divorciadas, tanto como as pessoas não divorciadas. E também deixa eu dizer uma coisa: casar não garante a sua salvação. O casamento não garante a sua salvação, mas o casamento é algo sagrado, é algo consagrado com Deus. E é um matrimônio que Deus constituiu lá no Éden, na criação. E casamento é algo muito, mas muito importante na vida do cristão e também na vida e também aos olhos de Deus. O casamento é muito importante. O casamento deve ser respeitado, deve ser levado a sério. E cada um deve cumprir com as suas honras, cada um deve cumprir com as suas obrigações, também cada um deve cumprir com as suas promessas no casamento. Agora também a Bíblia diz que todos aqueles que divorciaram, eles terão sim acesso à salvação. Isso por quê? Porque nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça e não pelo casamento. E também não somos salvos porque um dia nós fomos casados, não. E também não somos salvos porque um dia nós vivemos uma julgagem, não. A Bíblia diz que somos salvos pela graça. E também nós não nos salvamos a nós mesmos, porque não existe nada perfeito. Porque a Bíblia diz que
nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, estamos destituídos da presença da santidade de Deus. Nós somos pecadores. Então nós devemos nos esforçar bastante para que nós possamos viver na santidade. Veja o verso a seguir o que diz. Diz o seguinte: e não como o resultado das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras que nós temos feito dia após dia, para que nós não possamos nos gloriar que nós fomos salvos um dia porque nós fizemos aquilo e mais aquilo, porque nós fomos salvos um dia porque nós fizemos grande coisa em nós e em nossa vida. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós somos imputados à justiça. E é pela graça de Deus que nós somos justificados em Cristo Jesus e somos purificados. E veja também esse verso muito importante que diz o seguinte: por isso devemos nos aproximar com confiança do trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar na hora em que precisarmos. Veja só, a Bíblia diz que nós devemos nos aproximar a Deus para que nós possamos achar graça no dia em que Ele vier buscar os seus salvos. Querido, nós devemos nos preparar. Cristo um dia virá buscar os seus salvos. Cristo um dia virá buscar os seus escolhidos. E eu e você devemos estar preparados para isso. Devemos estar prontos para subirmos com Cristo nos ares. E a Bíblia diz que Cristo é amor, Cristo é misericordioso. E é pela fidelidade da sua palavra, pela honra da sua palavra, que Ele nos dá a sua graça. Somos salvos pela graça. O casamento não garante a salvação. E também todas as pessoas divorciadas, elas sim terão o privilégio de ir morar com Cristo no céu, desde que eles se arrependam de coração e se entreguem de todo o coração a Deus. Por isso, meu querido irmão, hoje devemos entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. E esse é mais um vídeo do canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar e também ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo e tchau.